pessoal, essa formatação que você está vendo aqui é de um aplicativo, né, de um programinha de animação em Flash. É muito útil, presente no portal do professor lá, que você pode acessar, depois na descrição do vídeo você vai encontrar. Nós temos uma lente convergente, né, representada aí por essa lente, esse formato. Aqui eu vou explicar isso depois com exemplos, mas esse formato aqui a gente poderia simplesmente ver uma reta aqui, tá? O que nos interessa nesse primeiro momento é mostrar que essa lente convergente tem indicados aqui a posição F1, F2. Aqui nós temos o nosso objeto e eu vou arrastar esse objeto, tá? Veja que ele está para além do foco, né? E ele está formando uma imagem que a gente chama de imagem real, invertida e menor. Como o raio que vem paralelo ao eixo principal da lente converge para o foco e o raio que passa por esse ponto aqui, né? Que vai ser o ponto do eixo principal, em cima do eixo principal, ele vai passar reto, né, direto, sem sofrer nenhum tipo de alteração. Isso daqui também, o porquê disso não interessa agora para o objetivo do nosso trabalho. Mais para frente eu mostro para você quando a gente falar da equação da lente do fabricante. Por enquanto, o que nos interessa é perceber a posição do objeto e da imagem. Eu vou arrastar aqui o objeto, vou aproximar ele cada vez mais do foco. Veja que à medida que eu vou aproximando ele, né, a imagem vai aumentando e ela vai ficando mais distante do foco. Quando eu chegar com ela muito próximo aqui, ó, você percebe que ele está pronto a sumir e no foco, exatamente no foco, a gente vai ter que esses raios ficam paralelos. Esse raio que passou aqui pelo vértice e esse raio que convergiu para o foco. Eles ficam paralelos, nesse ponto a imagem deixa de existir. Ela fica desfocada, a lente fica desfocada. Agora, veja que eu vou, então, aproximar mais da lente. Olha que à medida que ele passa do foco, né, do foco 1 aí, você vê que ele vai começar a formar uma imagem que sumiu de lá e apareceu de cá. Então, perceba que a partir do momento em que eu passei do foco, ou seja, eu estou com o meu objeto entre o foco e o vértice, olha o que aconteceu. Os raios passaram a se encontrar aqui, nessa região. Veja, com isso, a gente acaba tendo uma imagem maior, direita e virtual. Não entendi muito bem isso. Veja só. Aqui, você tem um objeto que está sendo projetado para além da lente. Portanto, eu consigo enxergar essa imagem sem precisar da lente. Eu não preciso olhar para a lente. Eu posso olhar, por exemplo, uma parede. Eu estou projetando esse objeto, essa imagem, numa parede. Então, eu não dependo da lente para ver. Então, eu vejo uma imagem real, uma imagem que eu posso colocar a lente perto de uma parede e enxergá-la projetada na parede. Agora, veja que quando eu aproximo ele e passo do foco, eu passo a depender da lente para enxergar essa imagem. Veja, o meu olho está aqui, ó, por exemplo, nessa região, ó, à direita da lente. Ele está olhando aqui, ele vai olhar para cá, pela lente ele consegue enxergar essa imagem maior. Então, na verdade, ele não vê o objeto, ele vê a imagem maior. Aí essa imagem passa a ser virtual, certo? Então, a lente convergente ela tem essas propriedades. Veja, quando você está para além do foco aqui, você forma uma imagem real, invertida e menor. E à medida que você vai aproximando, ela vai aumentando, aumentando, até que ao passar do foco, ficar entre o foco e o vértice da lente, né, esse ponto aqui, que seria para a gente a origem, nós teremos então uma imagem virtual. Eu vou deixar o link para que você encontre essa animação em Flash, tá? É legal, né? Bem simples, você percebe que é bem simples, não tem nada de muito complicado aqui. Basta você reparar que existe aí essa movimentação. Eu vou dar uma passada rápida pela animação para mostrar, por exemplo, algumas coisas legais. Na verdade, para revisar, né? Aqui a gente tem o centro da lente, aí ele mostra a posição aí da convergência dos raios, seja vindo pela direita indo para a esquerda, seja indo da esquerda para a direita. A principal característica dele é convergir para o foco, certo? Raios paralelos convergindo para o foco. Aí ele mostra, né, o inverso da distância focal é a potência da lente. Na verdade, ele está te mostrando apenas uma equação aqui que tem a ver com a distância focal, tanto de um lado quanto do outro.
Aqui ele mostra, então, o que eu estava falando, o objeto distante formando uma imagem real, um objeto que está se aproximando do foco, formando uma imagem real maior, e um objeto que passou do foco, né, ele está posicionado aqui, formando, então, uma imagem virtual. E aí, por finalizar, você pode movimentar isso daqui, certo? Nós vamos agora, nessa segunda parte, mostrar o tratamento matemático das lentes, né? Então, aqui, duas situações. A primeira situação, o objeto posicionado afastado da lente, né, para além do foco. Aqui eu coloquei 3 raios notáveis, né? O vindo paralelo convergindo para o foco, o que passa por esse foco aqui, e ao passar e atingir a lente, ele passa a se propagar paralelamente, e esse raio que passa aqui pelo vértice sem nenhum tipo de alteração. Portanto, formando uma imagem aqui nessa região. Veja que essa imagem ela vai ser indicada por P' maior que 0, tá? Por quê? Repara o seguinte, toda vez que nós estivermos falando de posições reais, né, eu estou falando de P positivo, porque o objeto é real, P' positivo, porque a imagem também é real. Você pode projetar essa imagem. Se você tiver uma parede aqui, por exemplo, né, próxima a essa lente, você consegue projetar essa seta na parede. Então é uma imagem real, uma imagem que está no espaço, tá? Você não depende da lente para ver ela. Claro, você precisa da lente, mas, por exemplo, você pode olhar para a parede ao invés de olhar para a lente. Então, uma imagem real. Nesse caso, a gente já vê o contrário, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, né, olhando, olha aqui, você olhando lá, tá? Você está olhando através da lente um objeto que está próximo à lente, ou seja, provavelmente o foco está por aqui, né? Então ele está entre o foco e a lente, configurando, né, uma imagem virtual. Ora, por quê? Bom, primeiramente vamos ver os sinais aqui, olha. P maior que 0, porque ele é um objeto real, mas o P' é indicado como menor que 0 porque a imagem é virtual. Você precisa olhar através da lente para ver essa imagem. Então, veja, eu coloquei o tracejado aqui para indicar que esse raio não existe. Esse raio é um como se, sabe? Tipo assim, ele estava vindo aqui, paralelo, ele convergiu para o foco, esse foco aqui, que você está vendo aqui, só que é como se ele tivesse vindo desse objeto. Então, como eu dependo da lente para ver essa imagem, a indicação vai ser virtual e, portanto, o P' menor que 0. Nesse caso, eu tenho aquela situação que eu falei que quando o objeto estiver sobre o foco exatamente, né, a imagem fica desfocada, né? Por isso, P' é um ponto de interrogação. Na verdade, ele é infinito, você já vai ver isso por quê. Mas o P' é sempre maior que 0 aqui, tá? Porque o objeto, nesse caso, é real. O que acontece? Qual é a consequência disso? Olha, a consequência mais fácil de visualizar é essa imagem aqui, de uma lupa, onde você não consegue focalizar direito o objeto que você está analisando, tá? Aqui embaixo eu só fiz mais uma vez aquela ideia do objeto conjugando uma imagem real, né? Ressaltando os raios notáveis. Paralelo converge para o foco, passou pelo eixo e o que passou pelo foco passando a se propagar paralelamente aqui, conjugando a imagem. Então são 3 raios que é importante a gente lembrar. Características, então, só para confirmar, né? Foco positivo, objeto entre a lente e o foco, maior direito virtual, né? Como a gente viu no caso da lupa. Né? Olha só, a lupa, esse funcionamento dela, o objeto está entre o foco e a lente. Então essa lupa, o papel está impresso ABC, esse papel está entre a lente e o foco. Portanto, ao olhar pela lente, eu vejo o B maior direito e virtual. O objeto no foco, os raios são paralelos, então é aquela imagem do desfoque, né? E o objeto cuja distância seja maior que o foco, imagem real invertida e menor. É o que a gente está vendo nessa imagem aqui, tá? Uma representação do que estaria acontecendo com aquela imagem se a gente tivesse um objeto muito distante, e aí a gente vê que ela é uma imagem... mas você está vendo pela lente. Então, mas eu posso projetar. Se você colocar um papel de uma determinada posição, você projeta essa árvore na lente, né? Junto com a lente você conjuga uma espécie de mini projetor, só que ele vai estar ao contrário, é o que a gente está mostrando, imagem real, invertida e menor, tá? Bom, matematicamente falando, nós temos essa equação famosa, que você já conhece, e aí eu vou te dar só um tempinho para você olhar que algebricamente eu fui chegando até essa daqui, é essa que me interessa, tá bom? Então, só para enquanto você olha, repara que eu estou
isolando o P', tá bom? Cheguei aqui. Então, essa é a que me interessa. P' é o produto foco vezes P sobre P menos F. Vou tratar isso daqui de que forma? Vou pegar essa função e vou substituir P' por F de x, P por x e F, o foco, né, igual a K. E aí eu vou obter essa expressão matemática aqui, uma função. E essa função eu vou colocar nesse gráfico. Vou voltar para você acompanhar o que eu fiz e vou te mostrar o que eu quero aqui. Aqui em cima eu tenho F de x e P', ou seja, o que eu tenho? A posição da imagem. Aqui eu tenho x ou P, a posição do objeto. Antes de mais nada, veja essas duas situações. Nesse caso aqui, você está observando que eu tenho um objeto que está exatamente sobre o foco. Como assim, Bruno? Como que você sabe que é o foco? Veja, no ponto 2 eu não tenho dados sobre a imagem. Repara? Tanto para baixo quanto para cima. Essa ideia é que mostra para mim que o ponto 2, provavelmente, com certeza nesse caso, é o foco. Então, um objeto posicionado no foco não vai ter a conjugação da imagem. É o que esse gráfico está tentando mostrar para a gente, certo? Bom, aí, o que você vai observar? Na imagem de baixo, né, essa daqui, que eu estou mostrando que o objeto está entre o foco e a lente, você já sabe identificar isso porque você está vendo a imagem virtual. Se a imagem é virtual, P' tem que ser negativo. Portanto, para pontos entre 2 e 0, né, para pontos entre o foco e a lente, a imagem vai ser virtual. Então, ela está mostrando aqui, ó, todos os valores negativos para a imagem, mostrando para você que quanto mais próximo do foco, maior ela vai ser, certo? E virtual. Ela está nessa posição. Agora, a partir do foco, ou seja, com o x maior que 2, né? Nós vamos ver aqui. Por exemplo, o x10. O objeto está distante da lente. Quanto mais distante o objeto ficar, a imagem vai ser conjugada aonde? Vamos ver então isso. Se o objeto estiver na posição 4, por exemplo, pela nossa equação, a imagem vai estar a também 4 unidades de distância. Se ele estiver na 10, ele vai estar aqui. Agora veja que engraçado. Quanto mais distante o objeto estiver, a distância da imagem vai tendendo a 2. Ou seja, quanto mais distante o objeto estiver, a imagem vai tender a se formar muito, muito, muito próximo ao valor do foco. Certo? Então, se eu afastar isso aqui, eu vou ter uma imagem cada vez mais próxima do foco. Se você não entendeu ainda, o foco está aqui, ó. Então, é como se objetos posicionados muito distantes se aproximassem perigosamente dessa posição aqui, conjugando uma imagem nesse ponto. Você vai ver que esse é um dos princípios da luneta terrestre, tá? Numa parte 2 desse vídeo, dos instrumentos ópticos e das lentes divergentes, que também não tem muito segredo, a gente vai explorar um pouco mais esses exemplos, certo? Bom, só para ilustrar, né, uma lente convergente, mostrando aí o andamento dos raios, e para você ver que os raios paralelos, então, todos vão convergir para o foco, certo? É isso aí, pessoal. Essa primeira aula aí de lentes convergentes, um pouco longa, mas para mostrar que ela é importante na construção dos raios. Se você quiser, assim, eu acho que é difícil algum vestibular trabalhar essa maneira de pensar. Porém, eu acredito que esse gráfico ele ilustra muito bem as lentes convergentes. Tá? Só lembrar, né? Quer dizer, a partir do foco, quanto mais distante o objeto estiver da lente convergente, mais próximo perigosamente do foco, do valor do foco, você sabe que é 2, ele vai estar, mas nunca a imagem vai ser conjugada exatamente em cima do foco, justamente por essa característica do limite aí da função, né? Há limites aí nesse caso. O que eu queria é que você interpretasse esse dado. Eu estou desconsiderando toda essa parte negativa do gráfico para a esquerda aqui, porque posição menos 2 não nos interessa nesse momento. Primeiro que o objeto que nós estamos trabalhando é um objeto real, né? Então, só para voltar aqui, o objeto sempre eu posso posicionar perante a lente.
A imagem é que pode ser real, nesse caso, ou virtual, nesse caso aqui, certo? Até o próximo vídeo, tchau!